Meus amigos e minhas amigas, eu venho sempre com muita alegria, porque a Foco continua firme no seu propósito de trazer conhecimento de qualidade para que vocês possam prosperar nas carreiras, no estudo, e não é diferente hoje com esta live que faremos com Tiago Marrara, nosso querido administrativista, que diferentemente de uma conduta lógica, né, faria uma live para cada um de seus livros lançados, tem aqui o Estatuto da Metrópole. Hoje ele vai nos dar um panorama geral sobre a coleção Manual de Direito Administrativo, com os volumes 1, 2, 3 e 4. Você que nos ouve pelo Spotify, vá lá no site da Foco, conheça cada uma das obras, baixe a degustação delas gratuitamente. Olha só, o Tiago Marrara nada mais é do que professor associado de Direito Administrativo e Urbanístico da USP, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Livre docente pela USP, doutor pela Universidade de Munique, advogado, árbitro, consultor e parecerista nas áreas de Direito Administrativo, Direito Regulatório e Direito da Infraestrutura. É editor da Revista Geral de Direito Administrativo. Publicou inúmeras outras obras aqui que ele vem mencionando cada uma delas, como a Lei Anticorrupção comentada, o Estatuto da Metrópole, que eu já falei comentado, Bens Públicos, Domínio Urbano, Infraestrutura, Direito Administrativo. Ou seja, Tiago Marrara é a nova sumidade do direito administrativo, do conteúdo que ele traz para a gente nesse papo, onde ele apresenta as principais. Olha ele aí, grande amigo Tiago, bom dia. Bom dia, Léo, tudo bom? Como vai? Muito bem, graças a Deus. Agora um pouco menos angustiado, uma vez que a Pearson ontem nos respondeu que o nosso autor recordista em acessos de 2025 terá a coleção atualizada ainda hoje. Vamos ver, dia 16 de abril de 2026 sobe a coleção inteirinha. Então, Tiago, olha que notícia boa para a gente começar esse papo nosso aqui em torno da sua festejadíssima coleção de direito administrativo. Obrigado, Léo, que ótima notícia. Os alunos estavam esperando, me comentaram e fico feliz que saia hoje na Pearson. Nossa, obrigado. Nem me fale. Para a gente também é uma alegria. Tiago, o que acontece? Todo ano a gente se encontra aqui com as atualizações da coleção, você aponta um ou outro aspecto de cada um dos volumes, e hoje, diferentemente, mas ainda na mesma linha, eu te pedi para fazer uma visão geral, uma visão holística daquilo que impactou o direito administrativo na virada de 25 para 26 e que justifique ao nosso leitor que nos ouve ao vivo em reprise comprar a nova coleção. Eu, quando estudante de Direito, não me aguentava com o livro, nova edição. Falei, mas e agora? A gente nunca sabe o que mudou, né? E é por isso que estamos aqui com o autor, pai da coleção Manual de Direito Administrativo, para que ele nos conte o que mudou no aspecto geral. Tiago, a palavra é toda sua, meu amigo. Maravilha, Léo. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, Léo, nós sempre temos muitas mudanças no direito administrativo, esse é um ramo que não para, não é? São muito frequentes as transformações da legislação, e eu diria que ainda mais intensas são as decisões judiciais, principalmente do Supremo Tribunal Federal, nessa matéria, não é? Então, nós tivemos aí recentemente muitas decisões interessantes, até nesse ano mesmo, né? Nós tivemos aí uma discussão sobre a sanção de aposentadoria compulsória de alguns agentes públicos. Há algum tempo nós tivemos uma decisão do Supremo sobre o regime jurídico único. Então, apesar de termos muitas leis, né, eu diria que hoje o Supremo é que tem movimentado mais o direito administrativo. Verdade. E a obra tem sido constantemente atualizada, inclusive com uma indicação de várias súmulas relevantes aqui na matéria, capítulo por capítulo. Nós fizemos também uma atualização ampla da bibliografia, não é? Essa obra tem um diferencial que é indicar uma bibliografia especializada para cada um dos capítulos, não é? Então, diferentemente dos livros em geral, que trazem aqueles livros, ao final nós fazemos uma curadoria aqui para os leitores, né, para que eles encontrem as principais obras em cada capítulo. Isso tudo foi devidamente atualizado. E tivemos algumas reestruturações, né? Nós fizemos uma reorganização geral aí do capítulo de organização administrativa, inclusive com vários temas interessantes, como a figura das associações de representação de municípios e também a figura dos fundos patrimoniais, que tem uma lei própria agora no Brasil, mas praticamente ainda não foi devidamente debatida, não é?
No segundo capítulo também mexemos em muita coisa, não é? Então fizemos ali uma ampliação dos assuntos sobre poder de polícia, não é? Nós expandimos com algumas discussões sobre o impacto da Lei de Liberdade Econômica no poder de polícia, que é um tema que tem ganhado a atenção nos últimos tempos, tá? Fizemos também uma atualização ali de toda a parte de bens públicos, porque temos vários institutos novos, inclusive introduzimos um item só para falar sobre a arrecadação de bens vagos, né? Olha, que interessante. Muito interessante. Hoje a gente tem muitos imóveis abandonados em vários municípios brasileiros e os municípios têm a possibilidade de arrecadar esses bens. Então, essa é uma nova forma de aquisição de propriedade. Olha. Né? Então, a gente incluiu ali essa figura que é muito, muito interessante, tem sido muito útil para os municípios. E fizemos também várias atualizações no volume terceiro e no volume quarto, né? No terceiro, nós trouxemos uma revisão geral sobre as concessões, então há várias novidades ali, vários ajustes, né? Várias atualizações importantes sobre essa matéria. Fizemos também uma atualização ampla do capítulo de atos administrativos e do capítulo de processos administrativos. E, por fim, no quarto volume também, né, retrabalhamos toda a questão do direito administrativo sancionador. Aliás, esse é um capítulo bem, eu diria, bem original aqui da obra, Léo, porque muitos manuais eles acabam tratando da responsabilidade civil extracontratual do Estado, mas não tratam com profundidade do que a gente chama de direito administrativo sancionador. Então, o livro dedica um capítulo exclusivo para o direito administrativo sancionador, para o tema da responsabilidade administrativa, e tudo isso vem sendo trabalhado aí. Também no capítulo de improbidade, a gente colocou as modificações de entendimento do Supremo, porque nós temos várias ADIs sobre a reforma da lei de improbidade, alguns julgamentos novos, e tudo isso foi objeto de atualização. Tiago, a gente lendo o teu livro, né, e eu já convido novamente as pessoas aqui, façam a degustação o download da degustação, a gente vê que você escreve de forma muito clara, né? Eu imagino que isso seja fruto da sua docência, né, de estar ali dia a dia com seus alunos, lhe questionando e lhe trazendo a necessidade de um direito administrativo mais fluido, né? Eu e você provavelmente estudamos pela mesma professora, da qual eu gosto de brincar dizendo que é discípulo, né? E nitidamente percebemos ali um direito administrativo moderno, leve, mas que nem por isso deixa de atender às expectativas e demandas de um direito público nacional. Como é que é isso para você? Veio de forma fluida ou você teve que fazer um filtro? Porque um cara que é pós-doutor, de vez em quando, ele tem que ter ali uma tecla SAP, né? Como é que é isso para você? Olha, Léo, isso é muito de treinamento, né? Eu acho que cada obra tem uma função, né? Uma coisa é escrever uma tese, outra coisa é escrever um artigo científico, e outra coisa é escrever um manual, né? Então, eu acho que a gente sempre precisa lembrar das funções de cada livro. Pronto. E aqui nós temos um manual relativamente grande, não é, em 4 volumes, mas a função do manual é apresentar a matéria atual ao estudante, não é? Às vezes ao estudante de graduação, estudante de especialização, até o de pós, em alguns casos, né? Mas a ideia é dialogar com o estudante. Então, a linguagem do manual tem que ser uma linguagem mais direta, tem que ser uma linguagem mais objetiva, não é? Claro que sem prejuízo das críticas, sem prejuízo de posicionamentos, né, sem prejuízo de um diálogo com a jurisprudência brasileira, mas é preciso que se cuide ali de uma escrita, né, que seja facilmente compreensível pelos leitores, né. E esse é um ponto muito caro para mim, porque eu me lembro muito de um professor que eu tive na arquitetura durante o meu mestrado na São Francisco, né, acabei fazendo umas disciplinas no urbanismo e na arquitetura. E ali um professor da arquitetura dizia que os juristas não pensavam nos leitores, né? Então aquela frase foi muito marcante. Né? Então, às vezes, muito jurista preocupado em usar a escrita como objeto de vaidade ou em impressionar com a escrita, não é? Mas aquele professor da arquitetura e do urbanismo me marcou porque ele falou, olha, nós temos que olhar para o leitor, nós temos que pensar no leitor.
Então, na medida do possível, eu tento escrever de maneira fluida, de maneira direta. É claro que há muitos trechos que a gente sempre tem que elaborar mais ou aprimorar, mas realmente é uma preocupação, sim. Ó, boa. E, Thiago, do ano passado para cá, você incrementou a coleção com o volume 4, né? O volume 4 trata de controles, responsabilidades, sanções e acordos, que é justamente uma parte do direito administrativo que faltava para essa coleção se dizer completa, né? É, no decorrer do seu trabalho de desenvolvimento do volume 4, você precisou, em muitas medidas, fazer referências aos demais volumes, né? No estudo como um todo, é como se fosse um volume só, mas fragmentado, né? Ao fazer a elaboração desse volume 4, quais foram suas maiores dificuldades e onde é que você percebia as maiores carências dogmáticas e doutrinárias para essa área do direito administrativo? Bom, como eu falei, Léo, nos manuais, tradicionalmente, nós temos um capítulo dedicado ao controle e um capítulo dedicado à responsabilidade civil Responsabilidade. extracontratual, né? Então, meu intuito ali, com o volume 4, foi reunir todos os assuntos relativos à responsabilidade, não só do Estado, mas também do agente Do agente público público. e de qualquer pessoa que se relacione com a administração pública. Então, meu intuito foi muito mais amplo, foi o de sistematizar essas várias esferas e esses subsistemas de responsabilidade e também trazer ali, obviamente, um capítulo amplo sobre o controle. Então, eu começo explicando, né, o que é o controle, eu falo muito do ciclo de controle, né, quais são as tarefas básicas de um ciclo de controle da administração pública, e depois diferencio o controle das esferas de responsabilidade. E aí eu passo a tratar todas as esferas apartadamente. Então, começando por uma esfera da responsabilidade administrativa, né, uma tentativa de teoria geral. Depois, há um capítulo dedicado à responsabilidade disciplinar, um capítulo para a responsabilidade por improbidade, outro para a responsabilidade por atos de corrupção, e, por fim, o capítulo tradicional de responsabilidade civil extracontratual do Estado, né? Então, é um capítulo que se dedica a essas várias análises dos sistemas de responsabilidade. O que foi difícil aí, na verdade, foi tratar desses assuntos de maneira coerente, porque como geralmente os manuais abordam esses temas de maneira muito esparsa, muito afastada, né, nós temos uma série de incoerências. E eu diria que mais difícil que isso foi tentar sistematizar o direito administrativo sancionador, né, de maneira coerente, de maneira a dialogar com a Constituição, de maneira a não desprezar as peculiaridades de vários subsistemas. Então, eu acho que esse foi o maior desafio. A gente sabe que o direito administrativo sancionador ganhou muita, né, importância na atualidade, então a gente não poderia deixar de tratá-lo assim, mas até preferi uma outra nomenclatura, né? Eu chamo isso de responsabilidade administrativa. Por quê? Porque não necessariamente nós vamos ter sanção dentro desse sistema. Nós falamos muito hoje dos acordos, né? Então, esse capítulo traz também um pouco sobre acordo de leniência, traz algo sobre ajustamento de conduta e compromissos lá no artigo 26 da LINDB, né? Traz outras ferramentas importantes também para esse sistema, como a figura do whistleblowing, né? Que é aquele sistema de denúncia mediante premiação, em alguns casos, né? Então, todos esses temas estão ali. Curiosamente, eu estava com ele aberto aqui na página 81. Olha só que conexão bacana. E, Thiago, quando você fala de coerência, né, é muito diferente de você ter um apanhado ou uma relação de jurisprudência, ou de súmulas, né, jurisprudência, de súmulas, é, os livros são relacionados, ou trazem relacionados, ao final de cada capítulo, as súmulas que dizem respeito àqueles conteúdos. Então, isso organiza muito o pensamento, isso ajuda demais, tanto ao estudante quanto ao advogado que está ali em busca de uma fundamentação, né? É claro que o livro ele não traz, até pela desnecessidade, pelo excessivo número de páginas, ah, alguns julgados, né, mas você faz as menções dos principais e as súmulas sim aparecem organizadas ao final de cada capítulo, então não resta dúvida de que as que são relacionadas ao direito administrativo estão aqui, tanto a do STF quanto as vinculantes
Tribunal de Contas da União, inclusive quando for o caso. Essa sua preocupação, ela decorre, imagino eu, do que você justamente disse, das maiores fontes de atualização do direito administrativo são justamente os julgados tribunais superiores, né? Exatamente, Léo. É claro que a gente tem muita movimentação no campo legislativo, né? Legislativo. Agora temos uma proposta de reforma da lei de processo administrativo, uma lei de gestão pública, né? Nós temos muita movimentação no campo legislativo, mas não há dúvida de que os tribunais superiores e também o Tribunal de Contas, sobretudo da União, têm um papel fundamental para o avanço dessa matéria. Então, não daria para deixar de considerar essas decisões, não é? E isso significa que nós tratamos das principais ações constitucionais lá no âmbito do Supremo e também trazemos no final uma lista de súmulas vinculantes do Supremo, de súmulas do Supremo e além disso súmulas do STJ e súmulas do Tribunal de Contas da União. Então, essa é uma fonte também de referência importante, porque nós separamos esses enunciados das súmulas de acordo com a matéria tratada no capítulo, né? E em seguida, como eu disse, nós trazemos toda uma referência bibliográfica especializada para aquele aluno que queira se aprofundar no tema, né? Porque eu acho que aquela sistemática tradicional de vários livros genéricos no final, eu acho que aquilo não ajuda muito para quem pesquisa, né? Então eu gosto muito desse sistema que alguns poucos autores já usavam, né? De separar esses livros por capítulo como indicações de aprofundamento. Magnífico. Tiago, a gente ainda tem 3 minutos, eu queria explorar a sua presença aqui. Você falando um pouquinho mais, que é um tema que me chama muita atenção, que é essa forma de aquisição da propriedade pelos municípios, né? Então temos aí imóveis abandonados. Qual que é a destinação desses imóveis? Eles vão a leilão pelo Estado? O que que tá, pelo município? O que está acontecendo? Nós temos muitos imóveis abandonados no Brasil, nós temos também vazios urbanos, né, áreas abandonadas também sem qualquer tipo de edificação, e o direito tem avançado bastante no sentido de construir ferramentas para lidar com essas técnicas, né? O Estatuto da Cidade já tinha algumas ferramentas, como a possibilidade de determinar parcelamento ou edificação, mas agora temos também a figura da arrecadação de imóvel vago. Então, basicamente, né, o município instaura um processo administrativo para verificar se aquele imóvel está realmente vago, né, ali abre espaço para uma defesa eventual do proprietário, né, e ao final desse processo, declara o imóvel vago ou extingue o processo, considerando que ele está ocupado por alguém, né? A partir dessa decisão administrativa de declaração do imóvel vago, aí nós temos um prazo, em regra trienal, né, ao final do qual o município adquire aquela propriedade. E então, vejam, esses imóveis vão efetivamente para o patrimônio público, eles ingressam no patrimônio público, mas o que é interessante é que mesmo antes desse prazo trienal, mesmo antes de ingressarem no patrimônio público, o poder público já pode utilizar esses imóveis para várias políticas públicas, né? Para a política de habitação, por exemplo. Então, esse é um mecanismo muito interessante, ele é muito mais simples do que a desapropriação, ele não custa como a desapropriação, né? Então a gente acabou tratando porque efetivamente tem um significado prático bastante grande. A função social da propriedade sendo revisitada mais uma vez e com outro viés agora, né? Interessantíssimo. Exato. Eu não tinha acompanhado, adoro o tema e fiquei surpreso. Olha que interessante. Exato. Tiago Marrara, você tem um cupom para aqueles que queiram comprar a coleção no site da FOC, cupom esse que supera inclusive o combo com os 4 livros, que é o Marrara 30, né? Então agora lá no novo site da Foco, entrou, colocou no carrinho quantos livros vocês quiserem, não precisa ser exatamente do Tiago, pode ser o do Tiago e outros, e usar o cupom Marrara30 para ter 30% de desconto. Caro amigo, só posso agradecer, celebrar a sua coleção e desejar sucesso para esse novo ciclo, para que muito em breve a gente volte com as novas edições. Mas as palavras finais são suas. Bom, Léo, muito obrigado de novo pelo apoio, pela força, pelas edições novas. E também gostaria aqui de agradecer hoje a vários estudantes que têm me apoiado nesse projeto, né? Eu tenho recebido muito feedback, eu tenho recebido muitas mensagens, ora com elogios, ora com sugestões de temas que poderiam ser incluídos. Então, eu sou muito grato aos alunos que sempre contribuem para que esse livro venha, né, sendo aprimorado e cada dia se torne melhor. Obrigado. Que bom. Nós é que agradecemos. Temos certeza que aqueles que estão usufruindo de suas obras nas plataformas digitais também estão
se valendo do conteúdo, e aqueles que são advogados, obviamente, podem procurar nas principais lojas, não só físico, como também e-book, no Google Play e na Amazon. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por terem acompanhado ao vivo, em reprise. Tiago, obrigado pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos e, mais uma vez, sucesso para essa nova coleção, novas Muito edições obrigado, dessa Léo. coleção. Um Muito abraço. obrigado, Léo. Um grande abraço, querido. Valeu.